O Reclame tá de volta e agora a gente vai falar do nosso concurso Talento Clique para os jovens universitários. Chegou a hora da gente saber aonde o vencedor vai estagiar dentro da agência Clique. Quem mostra pra gente é a Juliana Constantino, que é diretora de criação. Roda aí! Oi gente, eu sou Juliana, diretora de criação aqui da agência Clique, e eu queria mostrar um pouquinho para o vencedor do Talento Clique como é que é o lugar que ele vai trabalhar. Vamos lá? Aqui o pessoal está todo mundo trabalhando agora, como vocês podem ver, como as câmeras estão ligadas, não tem ninguém no Orkut nem no Messenger. E a gente pode dar uma chegadinha aqui para ver o lugar onde a pessoa vai sentar. Vai ser aqui do lado do Ted, que foi o nosso primeiro mascote. Quem conhece a história sabe que ele perdeu a cabeça no primeiro job. Eu espero que isso não aconteça com você. E tem muitas outras histórias aqui que eu acho que vale a pena a gente dar uma passeada junto e ouvir o pessoal que já trabalha com a gente. Vamos lá? Diz a lenda que quem começa a trabalhar aqui na agência Clique acaba sofrendo um trote ou uma brincadeirinha qualquer. Tem a clássica da Click Tag que todo mundo conhece. Mas a Pamela tem uma historinha um pouquinho diferente para contar pra gente aqui. A história da minha efetivação foi bem diferente da de todo mundo que eu vi aqui, porque pregaram uma senhora peça em mim, passaram um job super chato, clássico assim de estagiário, pediram para eu organizar o banco de imagens da agência, tinha que classificar de acordo com o que a imagem representava. Então, no caso de homens, eu tinha que separar homens loiros, morenos, carecas, de gravata, de sunga, pai, mãe, avô, filho e assim por diante. Quando eu recebi o job, eu fiquei um pouco assustada, porque eu nunca tinha recebido um job desse. Eu fiquei super chateada, fui no banheiro, voltei com o olho todo vermelho, nariz todo vermelho, aí começaram a bater palmas pra mim e falaram que aquela era a pregação de peça da minha efetivação. E eu sei quem foi que pregou essa peça na Pamela, que pode falar mais pra gente sobre o assunto e contar a história bacana de como ele chegou aqui na Clique também. É o Estevão, nosso redator. Foi mal, Pamela, mas é um precinho que ela teve que pagar por isso. E a minha história é a seguinte, eu cheguei aqui numa sexta-feira para fazer a minha entrevista e nesse dia o Ricardo Figueira, que era diretor de criação na época, estava casando. Então a cabeça dele estava a mil e resumindo ele não me atendeu e falou para eu criar alguma coisa para um cliente, enfim. Eu voltei para casa no desespero, tinha acabado de chegar em São Paulo, vim de Manaus, do Amazonas, e vim com mala e tudo, já vim para ficar. Quando foi na terça-feira, foi minha entrevista com ele, eu comecei a contar a ideia que eu tive, morrendo de medo de ele dizer que não tinha nada a ver, mas ele gostou, riu, se divertiu com a ideia. Eu tinha um monte de papéis com várias ideias, eu comecei a contar minhas ideias para ele, e ele foi gostando, rindo, não sei se de tão ruins que eram ou se eram boas mesmo. Sei que ele chamou a minha coordenadora na época, ela viu e gostou também das ideias, todo mundo se divertiu, ele saiu da sala. E me contaram já que ele falou, tem um cara louco aqui dentro da sala. Ele gostou de eu ser louco, no final da entrevista ele falou que ia me contratar. Quem nunca teve a curiosidade de saber como seriam os rostos das vozes que a gente escuta nos comerciais de TV, hein? Pensando nisso, o Reclame preparou uma matéria especial, no qual a gente vai desvendar alguns desses rostos e também mostrar como é o dia a dia de um locutor de comercial de TV. É isso aí, para vocês conhecerem a cara desta voz que a gente vai mostrar agora para vocês, a gente veio até a MCR, que é uma produtora de áudio e som aqui em São Paulo, e essa pessoa tá lá dentro do estúdio gravando um comercial nesse momento. E a gente vai fazer uma invasão básica e rápida, né? Porque na propaganda tempo é dinheiro, e vamos mostrar para vocês a cara de uma das vozes conhecidíssimas da propaganda brasileira. Vambora! São várias cores para você arrasar de dia ou na balada. E nem pensar em balada se a pele não tiver lisinha e bonita, né? Olha que legal, essa aqui é a Denise. Olha, ela estava aqui gravando uma locução de Palmolive, né, Denise? Denise Mello, que é uma voz aí super conhecida, mas a carinha ninguém conhece. E a sua voz é engraçado. Você
consegue colocá-la de várias maneiras. Como é que é isso? Como é que chega esse trabalho pra você, esses briefings? É na hora que você tem que bolar tudo isso? Como é que acontece? Normalmente, né, assim, as produtoras conhecem já o meu trabalho, né? Para muitas eu mando, assim, um portfólio e tal. Mas aí, então, assim, você acaba ficando conhecida por alguns tipos de trabalho. Então, por exemplo, trabalho de mãe, né? Danoninho, né? Então, assim, essa coisa da voz meiga, né? De uma coisa mais cheia de ar, assim, mais carinhosa, é uma coisa que eu faço bastante. Aí, às vezes, me pedem para fazer uma coisa meio jovial, né? Então, revista Carícia, já nas bancas. Então, uma coisa assim, um pouquinho mais para cima. Então, a gente faz, né? Então, de repente, precisa de alguma coisa mais clássica, né? Então, eu fiz, por exemplo, Hellman's Light, é sério, né? Então, assim, uma coisa mais impostada, tal. Tudo isso a gente fica sabendo na hora que chega na produtora, porque eu acho que é assim, a gente é muito atriz nesse trabalho, né? Uma vez eu cheguei no estúdio e aí eu chego falando assim, né? Oi, e aí, Bruna, tudo bom e tal, né? E aí o cara olhava assim pra mim, porque eu tinha mandado uma referência com uma voz aqui, né, grave e tal. E aí quando eu comecei a falar, ele falou assim, ai, ufa, que alívio, né? Eu pensei que você não fosse dar conta, porque imagina você falando assim, né? E realmente, na hora, né, assim, a tua voz é um instrumento, então abaixa o pitch, né, ou sobe o pitch, né? Então dá um exemplo aí de como... vamos mostrar a Denise cantando e a Denise falando. Existem comerciais que você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive, o primeiro comercial que foi ao ar aqui em São Paulo foi da campanha Parmalat, né, dos bichinhos. Então eu tinha que fazer uma voz assim bem menininha, né? Então, todo mundo nesse mundo sonha ter um par, alguém que a gente gosta para conversar. Aí depois falava assim, a promoção Bichinhos Parmalat continua, blá, 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 né? E vinha o texto, né? E fala mais de algum aí que você já fez pra galera em casa aí, lembrando assim. Tem um aqui que tá agora, eu fiz recentemente, que tá no ar, que é do Flugoral, né? Que é uma praia meio de atriz. Então, começa a falar, estamos transmitindo aqui no meio de E aí, conforme vai passando o coisinho, ela vai tomando o Flugoral, e aí a voz vai voltando ao normal, né? Sensação é de alívio. A dor está cedendo e já não incomoda mais. Muito legal, vamos ver o que ela tem mais aqui. Olha, gente, é um barato. Então, esse aqui, por exemplo, seria uma mais jovial, mais coloquial, né? Quer umas dicas para ficar lindo o tempo todo? Comece com a linha de maquiagem Capricho do Boticário. São várias cores para você arrasar de dia ou na balada. Então, aliás, é isso aqui, né? A gente normalmente pega, você dá uma lidinha e já sai gravando. Uma curiosidade que todo mundo tem, né? Pô, rolou já aquele trabalho que você chegou no lugar, você falou assim, nossa, como é que eu vou fazer isso, sabe? E não teve jeito, estava na chuva, era para se molhar mesmo, não tinha mais saída, escapatória. Rolou já com você? Rola, Bruna, rola sempre. Assim, tem um trabalho uma vez que eu cheguei e era para imitar o Silvio Santos. Aí eu falava, gente, mas eu sou mulher, como é que eu vou imitar o Silvio Santos, né? Às vezes eu tenho que cantar imitando, eu tenho a voz aguda, então às vezes acontece de imitar um pouco a Xuxa, né? Então já ficou uma coisa de brincadeira, assim, né? Supra, 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 sumo, falar de coco pra você. Porque ela fala assim, com aquela coisa meio, né? E aí, meio nasalada, né? Que barata, essa aí. Essa foi a Denise Mello e a gente continua dando um rolê pra você conhecer as vozes, né? As caras das vozes que você assiste aí nos comerciais da sua casa. A gente já volta.